Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você, sua casa e sua família estejam todos bem, na medida do possível, é claro. Nós estamos estudando a revista Uns aos Outros e vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD. E hoje eu quero partilhar com você a lição número 9, que traz um valor muito importante e imprescindível para nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo e corpo desse mesmo Senhor. Mas antes de entrarmos propriamente na lição, eu quero levar você a refletir comigo em um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11, onde Paulo dá esse conselho à igreja de Tessalônica. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Paulo, na verdade, quando deu essa seguinte orientação à igreja de Tessalônica, ele não estava falando algo novo para a igreja, mas era algo que, na verdade, a igreja já realizava. Era algo que a igreja já se posicionava como uma igreja que cuidava uns dos outros. Por isso que Paulo disse: continue realizando tais feitos, tenham a mesma postura, continuem tendo o mesmo posicionamento. E essa aula de hoje, ela nos ajudará a entender que edificar é o mesmo que construir. E assim sendo, chegar à compreensão do que se deve fazer para colaborar com a construção da Igreja de Jesus Cristo. Nada melhor do que irmos para um campo mais prático. Nós não precisamos ser exímios conhecedores da área da construção civil para entender que toda a edificação ela precisa de um ambiente, ela precisa de um local onde se desenvolve esse processo da edificação. Então, a preparação de um espaço, de um terreno, é imprescindível. Como também é imprescindível o uso de um instrumento de medição, para que não haja um desnivelamento dessa edificação. E também, uma outra necessidade é a necessidade de perceber ou entender as condições topográficas, a condição em que se encontra esse terreno. Às vezes a condição não é uma condição totalmente viável para desenvolver o processo da edificação. Às vezes o terreno está totalmente desnivelado e antes de desenvolver esse processo da construção, da edificação, é necessário nivelá-lo. Além de analisarmos essas necessidades, perceberemos também a importância de que é impossível realizarmos uma construção sozinhos. Dentro do processo de construção ou de edificação, o individualismo ele não deve, em hipótese alguma, fazer parte. Até tendo em vista o que o próprio Salomão disse no capítulo 4 e no versículo 9 de Eclesiastes, quando ele disse a respeito da importância do outro no desenvolvimento de algum tipo de trabalho, por exemplo. Que todo trabalho desenvolvido por duas pessoas, a recompensa é muito maior e o cansaço com certeza é bem menor. Então o outro é muito importante nesse processo de construção e de edificação, principalmente quando falamos em corpo de Cristo. Então a edificação da igreja, ela deve ser mútua, ela deve ser codependente e necessária. Ela é extremamente necessária. Então, para uma igreja que ama o Senhor Jesus e deseja crescer com uma maturidade, é imprescindível com que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os membros. Sei que você conhece e sabe a definição de dons espirituais, mas eu quero partilhar com você novamente. Dons espirituais são manifestações ou capacitações provenientes do Espírito Santo para edificação do corpo de Cristo. Então, quando temos a consciência de que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os membros, nós perceberemos também que dentro do processo de edificação ele acontecerá naturalmente. Por quê? Porque temos a ação do Espírito Santo em relação aos dons que são provenientes dele mesmo e não de nós. Mas existem também duas chaves que são
importantes e que nos ajudarão a abrir o entendimento para a importância dessa expressão, que é edificar um ao outro. Né? Nessa vida de edificação, essas duas chaves serão imprescindíveis para nós também. E uma delas é o quebrantamento e submissão. Quando falamos a respeito de quebrantamento, nós falamos justamente de um coração que compreende as suas fragilidades e que depende de algo maior ou superior para que essa compreensão a respeito da edificação se torne possível. Então, quando se fala em quebrantamento, fala de um coração que compreende a fragilidade e que entende a necessidade também da submissão. Então, Deus não pode usar uma pessoa que não esteja quebrantada e submissa a Ele na tarefa de edificar a sua igreja. Submeter-se não é fácil, mas submeter-se a Deus, ela é importante, porque temos a consciência de que Deus torna possível aquilo que nós não podemos tornar possível. Então, uma outra chave que nos ajudará a abrir esse entendimento, ou entendimento para a importância dessa expressão, que é a edificação, é oração e sensibilidade espiritual. Nós já percebemos nas Escrituras sobre a importância da oração e precisamos nos apoiar nela, nos apoiar no poder da oração, pois através dela poderemos enfrentar as astutas ciladas do inimigo, do nosso inimigo em comum e do inimigo da igreja, que é inimigo da igreja de Jesus Cristo. Né? E a dependência de Deus ela é muito importante. Ela com certeza também nos ajudará e aumentará a nossa sensibilidade espiritual. Quando nós confiamos inteiramente no Senhor, Ele nos orienta e dá compreensão quanto às necessidades que surgirão na igreja. Então, ser dependente de Deus é importante. Orar e nos apoiarmos no poder da oração é importante. E entender que a sensibilidade nos torna possível compreender quais são as necessidades da igreja. Por isso que é importante ter sensibilidade espiritual, ter discernimento do Espírito para compreender. Mas também nós vamos perceber o quê? Que dentro desse processo de edificação do corpo de Cristo, de construção do corpo de Cristo, nós vamos ter que enfrentar alguns impedimentos. Alguns impedimentos surgirão e nós temos que buscar aprender a como lidar com esses impedimentos, que são problemas. E esses problemas precisam, de alguma maneira, ser encarados à luz do olhar de Deus, não do nosso olhar. Né? E um dos problemas que pode surgir dentro desse contexto de edificação mútua é a indisposição. A indisposição é algo comum e natural à nossa humanidade imperfeita. Todos nós, de alguma maneira, podemos ser alcançados pela indisposição. E uma das causas que gera indisposição é justamente a falta de ânimo. Né? Porque quando falamos em indisposição, falamos também em disposição. E quando falamos em disposição, nós falamos em força, nós falamos em coragem, nós falamos em ânimo. E quando nós falamos em indisposição, nós falamos em algo totalmente contrário a isso. Nós, quando estamos dentro desse contexto, nós nos sentimos frágeis, fracos, desanimados. Né? Por isso que eu disse que uma das causas que gera indisposição é a falta de ânimo, às vezes por alguma espécie de desapontamento ou uma espécie de crise que se manifesta muitas vezes no ambiente relacional. Isso pode conduzir com certeza uma pessoa a desistir de todas as coisas. Então é importante nós, como Igreja de Jesus Cristo, termos esse olhar clínico, como falei, à luz da orientação de Deus, para enxergarmos alguma pessoa que esteja dentro desse contexto de indisposição. E como eu falei, frágeis, desanimados, cansados, e como disse, uma pessoa nessa condição pode ser conduzida à desistência de tudo.
né? Inclusive da vida espiritual. O que podemos fazer então como igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja precisa de alguma maneira, tendo em vista, se deslocar às pessoas que estão nessa condição. Porque uma das atitudes ou disposições dessa pessoa que está dentro dessa condição é justamente ela se ocultar dos olhares. Muitas vezes se enclausurar em si mesmo e desaparecer. Então, uma das coisas que a igreja precisa e deve fazer, levar em consideração, é que a igreja precisa de alguma maneira ir ao encontro, se deslocar até essa pessoa para buscar compreender a sua real situação, a sua real condição, né? Então, quando encontrá-lo, estar com ele, usar mais uma vez, como disse, o recurso da oração. Orar persistentemente por ele é extremamente importante. Lembrando que a oração é uma das características da igreja primitiva, que vivia em comunidade, né? Então nós percebemos lá que uma das características dessa igreja era justamente a perseverança na oração. O orar uns pelos outros. Então a oração ela precisa de alguma maneira ser o primeiro e o último e o único recurso que nós temos que nos utilizar como igreja de Jesus em relação a essas pessoas que estão na condição de desânimo, de indisposição, sem forças e sem nenhum vigor, né? Uma outra coisa que podemos nos utilizar como igreja de Jesus Cristo para combater essa possível fraqueza é justamente nos utilizando do alimento consistente da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra nos fortalece, ela nos sustenta, ela nos coloca de pé, né? Porque a palavra de Deus, como diz o autor aos Hebreus, ela é viva, ela é eficaz. E uma outra coisa que nós, como igreja de Jesus Cristo, podemos fazer para ajudar uma pessoa que está nessa condição de indisposição é ajudar de alguma maneira a combater a causa ou a motivação dessa indisposição. Às vezes, quando a pessoa está na indisposição, nem ela mesma consegue compreender como ela entrou nessa condição. E nós, se olharmos com um olhar espiritual, com um olhar de sensível, nós vamos de alguma maneira ajudá-lo a compreender a causa ou a motivação que o levou a viver dentro do contexto de desânimo ou de indisposição. Além de nos deslocarmos até ele, uma outra coisa que precisamos levar em consideração é que a igreja precisa ser uma espécie de facilitadora para o seu retorno. De que forma? Abrindo a porta do nosso coração para que o acesso possa ser um acesso fácil, menos doloroso possível e que seja um meio pelo qual ele se sinta abrigado. Se visamos a edificação da igreja, não podemos dificultar o acesso das pessoas, nem tampouco nos mostrarmos insensíveis às suas necessidades. A empatia é extremamente importante, se colocar no lugar do outro faz de nós uma pessoa com certeza mais compreensível à necessidade do outro. Abrindo-lhes também a porta do templo, para que possam entrar, fazer desse momento uma recepção calorosa. Isso com certeza pode ajudar e ajudar em muito. Um ambiente alegre, amistoso e sadio edifica a igreja e é sempre um convite para o retorno, dando-lhes também oportunidades de abrir o coração. Percebemos que a pessoa que está desanimada só abrirá o seu coração quando perceber que pode de fato confiar nos irmãos na fé. Por isso, a necessidade de sermos simpáticos e empáticos no acolhimento, para que o irmão que a pessoa que está, ou o irmão ou a pessoa que está desanimada,
também, de alguma maneira, sinta-se confortável em abrir o seu coração. Então, uma outra coisa também importante que precisamos refletir e pensar. Precisamos, de alguma maneira, buscar convidá-los para um relacionamento que vá além do ambiente eclesiástico, porque muitas vezes nosso relacionamento fica muito restrito ao ambiente de igreja. E esse convite para que essa amizade se estenda para fora dos ambientes de igreja, isso ajuda e ajudará em muito. Mostrar com esse tipo de atitude o valor e os benefícios que uma amizade saudável pode proporcionar. E eu queria que você pensasse e refletisse nisso. E a aplicação que eu queria que você levasse para a sua vida em relação a tudo isso que nós falamos é que a igreja ela tem um papel de ensinar, de fortalecer os cristãos que estão indispostos para que cada um deles seja servo de Deus na edificação um do outro. Que Deus te abençoe.